vamos começar. Gente, vou dar umas informações para vocês sobre a prova, tá certo? Sobre a prova, antes de mais nada, vocês têm quais dúvidas? Que é claro que tem dúvidas, né? Lembrando que é a nossa última aula de produção, então se tiver alguma dúvida sobre o que já foi dito, a hora de falar é agora. Tem dúvidas sobre o que vai cair, sobre o que deve ser feito? Vou fazer uma frequência aqui. Isso, gênero vai ser gênero ético, tá? 11, número 11 não, de 11. Letícia, Isis, Lara e quem mais? Maria Isabel. Sim, o gênero da prova vai ser o gênero ético, tá certo? Sobre o que nós lemos ontem, sobre o Gilgamesh, sobre a epopeia de Gilgamesh, eu vou colocar o documento até a página que nós temos, tá certo? E hoje a gente vai dar uma introduzida no conteúdo novo, tá vendo? O livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte, que no caso vai até a metade, até a página 60, você tem uma apresentação, um resumo e uma explicação sobre a história. A partir do finalzinho da página 60 para frente, é que você tem a história que a gente leu, certo? Nós fomos até a página desculpa, até o capítulo 1, tá bem? Vamos até o final do capítulo 1, para o começo do capítulo 2, que seria a jornada da floresta. A gente vai ter que imprimir a folha de redação. Peraí, deixa eu ler essa pergunta aí com calma. Acho que vai ter que imprimir a folha de redação e mandar foto ou vai ter realmente. O link não, minha querida, vai ser como a gente vem fazendo no Google Sala de Aula. Eu coloco a atividade lá, tá certo? De manhã. E você envia pelo Google Sala de Aula, tá vendo? Você manda a foto. E sobre a folha de redação, sim. Tá, eu tenho ordens para receber redações que estejam escritas apenas naquela folha, tá vendo? Certo? Se for um caso muito excepcional, de a pessoa literalmente não ter tido condições de imprimir a prova, tá bem? Ou melhor, de imprimir a folha, certo? Sobre o nosso trabalho, o que eu vou passar para vocês de hoje até segunda-feira vai ser a leitura desse capítulo 1, tá bem? De manhã, sexta-feira, vai estar no Google Sala de Aula o que vocês vão ter de fazer com esse capítulo 1, tá bem? Entra mais alguém aqui, o Ângelo. Ângelo Rian. Só repetindo, tá? Nosso trabalho vai se basear no capítulo 1 do livro.
a leitura deve ser feita para que você, quando receber as determinações da prova, já saiba bem direitinho do que se trata a história para você fazer o seu trabalho, tá certo? Até aqui todo mundo entendeu, né? Ou tem alguma dúvida? Bom, como não temos dúvidas, é o seguinte: passada essa prova, nós iremos entrar num novo conteúdo, tá bem? O nosso novo conteúdo vai se basear num assunto que vocês provavelmente já ouviram falar, a crônica. Como vocês também talvez saibam, a crônica ela é dividida em partes, certo? A crônica ela tem algumas subdivisões, vamos dizer assim. Temos a crônica narrativa, a crônica descritiva, temos uma mistura das duas, que seria a crônica, só aproximar, seria a crônica narrativo-descritiva, a dissertativa, a humorística e a crônica lírica. Como a narrativa, por sinal, a narrativa é do 7º ano. Vocês já devem ter visto, porque está na grade da BNCC do 7º ano, nós vamos ver a crônica descritiva, certo? Se quiser anotar no caderno, crônica descritiva. Como é próxima semana só avaliação, eu não sei se vocês sabem, mas na próxima semana não vai haver aula, certo? Só os simulados. Então, eu não vou passar, obviamente, exercícios para a próxima semana. O exercício que eu passar não vai ter um prazo de entrega específico, tá bem? E não vai ser nem dessa disciplina, vai ser de história. Agora a gente vai ver o conteúdo de crônica descritiva. Antes de mais nada, alguém ainda tem dúvidas sobre o trabalho, sobre o simulado, sobre o que a gente vai fazer? Não? Então vamos lá. Atenção. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu estou com a garganta não muito boa, mas vocês conseguem me escutar bem. Conseguem? O pessoal está em silêncio demais hoje. Olá, Yasmin, tudo bom? Para você não se perder, eu estava dizendo que para o pessoal estava dando algumas determinações sobre o simulado, tá certo? Ele vai se basear no capítulo 1 do livro que nós estamos lendo. Esse livro não será abandonado no capítulo 1, antes de mais nada, mas nós iremos dar continuidade aos planos do professor e o nosso novo conteúdo vai ser crônica descritiva, certo, Yasmin? Sobre o simulado, eu vou colocar o livro, no caso ele está completo lá na nossa turma. Não, ele tem só o primeiro capítulo. Eu vou colocar o livro completo, tá bem? Não completo. Vou colocar o capítulo que a gente vai trabalhar, que é melhor. Daí fica mais fácil de vocês acharem. E o que eu vou passar para vocês é que leiam o capítulo 1, tá bem? Porque o nosso trabalho vai se basear no capítulo 1. Então,
Sobre a crônica descritiva, meus queridos. A crônica, com os elementos de um texto descritivo, ela explora os atributos das pessoas, como seu próprio nome diz. Tudo aquilo que é descritivo vai trazer uma descrição, meio óbvio, né? A parte física das pessoas, os animais, os lugares, os objetos, tudo aquilo que é passível de descrição, inclusive o comportamento das pessoas, tudo aquilo que vai situar o leitor na ambientação do texto. Essa característica descritiva é muito presente na literatura épica. Os poetas das epopeias, eles descreviam com uma riqueza de detalhes imensa, assim como a gente viu na Odisseia de Homero. Ele descrevia todos os detalhes do castelo, da parede do castelo, a cor, de que era feito, o vaso, de que era feito, qual era o material do vaso, a cor das cortinas, todos esses pequenos detalhes acumulados numa riqueza, certo? Numa ideia bem maior, colocava o leitor lá dentro da história. Saindo um pouquinho da epopeia e vindo para a crônica, já que ela tem uma característica bem peculiar, nesse sentido de crônica narrativa, nós temos crônica descritiva. Nós temos essa via de descrever tudo aquilo que é possível para localizar o leitor dentro do texto, dentro do ambiente, do cenário, do espaço que nós estamos trabalhando, ou da situação propriamente dita, envolvendo aqueles personagens ou aqueles elementos da história que estão descritos no texto. Estão compreendendo, né? Bom, a linguagem desse tipo de texto é uma linguagem bem dinâmica e, ao mesmo tempo, conotativa, no sentido figurado. Prestem atenção nesse trechinho que eu vou falar aqui para vocês, do texto O Mato, de Rubem Braga. Pôs a mão no tronco de uma árvore pequena, sacudiu um pouco e recebeu nos cabelos e na cara as gotas de água, como se fosse uma bênção. Ali, perto, mesmo a cidade murmurava, estalava com seus ruídos vespertinos, no caso, ruídos da tarde, ranger de bondes, o buzinar impaciente dos carros, as vozes indistintas, mas ele via apenas algumas árvores, um canto de mato, uma pedra escura, ali perto. Dentro de uma casa fechada, um telefone batia, silenciava, batia outra vez, interminável, paciente, melancólico. Alguém com certeza, já sem esperança, insistia em falar com alguém. Então você note aqui, vocês, aliás, notem o número altíssimo de elementos que o Rubem Braga coloca aqui nesse texto. Você até imagina a cena. O rapaz colocou a mão na árvore, sacudiu e recebeu, como diz no texto, no cabelo e na cara, gotas de água, como se fosse uma bênção. Você até imagina a luz do sol atravessando as gotinhas de água e iluminando a cara da pessoa. E o texto continua. Ali perto, mesmo a cidade murmurava. O barulho da cidade estalava com seus ruídos, ranger de pontes, o buzinar dos carros, as vozes. Aqui você imagina toda aquela dinâmica do horário de pico, pessoas indo, pessoas vindo. Você imagina uma cidade grande, é claro. Pessoas indo, pessoas vindo,
o trânsito engarrafado, já que ele diz que o buzinar dos carros era impaciente. Você imagina que as pessoas não aguentavam mais estar naquela situação, ali parados, querendo chegar nos seus destinos, e ele abre uma vírgula. Mas ele via apenas algumas árvores, um canto de mato, uma pedra escura. É claro que ele estava um pouquinho afastado da cidade, já que ele escutava o som da cidade como ruídos, os ruídos da tarde. E continua. Ali perto, dentro de uma casa fechada, um telefone batia, batia outra vez, silenciava, batia, silenciava e batia. Com a pessoa paciente, interminavelmente, aliás, paciente e melancólica. E era uma pessoa que o nosso personagem e o nosso autor deduziam que já estava sem esperança, porém insistia em falar com alguma pessoa. Coloca a presença de quem chegou aqui agora. Beatriz, personagem, Milena. Nós estamos, meninas que chegaram agora, tratando de crônica descritiva, tá bem? Só para vocês, a gente não tem que voltar ao texto inteiro, a crônica descritiva, como o nome diz, ela trabalha a descrição de detalhes, ela explora ao máximo os detalhes, seja qual detalhe for. Nós estávamos tratando aqui de um texto do Rubem Braga, desculpa. Acho que eu falo Rubem Fonseca, é que Rubem Fonseca é outro escritor, tá certo? Essa crônica é caracterizada também pela linguagem conotativa. Era o detalhe que eu ia falar agora e eu parei para colocar a presença de vocês. Linguagem conotativa, sentido figurado. Um dos detalhes aqui que está dentro do sentido figurado seria esse cair de gotas d'água como se fosse uma bênção. Embora ele estabeleça a comparação dentro da realidade. As gotas de água caíam como se fosse uma bênção. Um pouco de linguagem conotativa e também um pouco de linguagem denotativa. Lembrando, tá? Crônica descritiva. Não é mais a crônica narrativa que vocês talvez viram no 7º ano, tá? Em geral, a crônica descritiva também é tratada como uma espécie de artigo, né? Lembra do artigo de opinião? Pronto. A crônica descritiva também é tratada como um artigo descritivo sobre situações que são, geralmente, quase sempre, para a gente não dizer 99,9%, para não dizer 100%, né, vamos dizer 99,9%, são situações corriqueiras, situações do nosso cotidiano, coisas que acontecem com todo mundo. Nesse caso aqui, é uma situação de a pessoa estar na zona urbana, um pouco afastado, aliás, da zona urbana. A linguagem, como eu falei para vocês, tem esse dinamismo entre o conotativo e o denotativo, ou seja, quando vocês forem escrever, vocês vão ter essa possibilidade
de dar, no caso, de dar mais caminhos para o texto de vocês. Vocês vão ter mais ferramentas para escrever, diferente da redação. Eu sempre gosto de comparar com a redação, porque ela é um texto que acaba limitando um pouco a produção de vocês. Não pode ter pessoalidade explícita, pelo menos, não pode ter isso, não pode ter aquilo, tem que ser nesses caminhos aqui. Então, a gente vai afunilar aqui a nossa ideia, sendo que a crônica descritiva é um texto tão amplo quanto o ensaio, tá certo? O ensaio literário. Esse artigo descritivo também, ele nos dá características, como eu falei para o pessoal que estava aqui antes, sobre qualquer detalhe que o autor ache necessário. No texto que nós acabamos de ler, temos detalhes da cidade, detalhes sobre a árvore onde a pessoa estava, detalhes sobre o local onde a pessoa estava perto, detalhes do que acontecia numa casa que estava fechada, que ele estava ouvindo o barulho do telefone. Temos um acúmulo enorme de detalhes aqui, já que o nosso trabalho é escrever. Até aqui, pessoal. Todo mundo compreendendo, todo mundo acompanhando. Alguma dúvida? E, né, o que, o Yasmin? Vamos agora fazer o seguinte, tá? Só para a gente fixar na cabeça o que é a crônica descritiva. Eu vou falar sobre a crônica narrativa, que vocês mais ou menos já sabem, e a gente vai juntar as duas na crônica narrativa descritiva. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar, pessoal. A crônica narrativa, como vocês já sabem, já devem ter produzido bastante, é o formato de crônica mais comum, escrito em primeira ou terceira pessoa do singular. Normalmente, algumas pessoas confundem com o conto, que é aquele texto que apresenta histórias fantasiosas. A diferença do conto para crônica narrativa, eles se diferem, esses textos, por conta dos seus temas, ligados a fatos diários de uma cidade. No caso, a crônica narrativa. Já o conto não, o conto tem histórias fantasiosas. Ação, humor e crítica aparecem na estrutura da crônica narrativa. Prestem atenção nesse trecho de uma crônica aqui, no caso, narrativa. Antes mesmo de ter uma filha, já morria de medo disso. Algum dia ela vai perceber que eu não sei de nada. Sim, porque é para isso, em grande parte, que se tem filhos, para que alguém no mundo acredite. E nem, aliás, nem que seja por alguns anos, que você sabe alguma coisa. E é por isso também que se odeia tanto os adolescentes. Não é porque eles acham que os pais não são legais, mas porque eles perceberam que os pais não são legais. No caso da minha filha, a queda do mito paterno aconteceu um pouco mais cedo do que eu imaginava, mais precisamente aos 3 dias de vida. É um tipo de crônica aqui, no caso, professor, preciso sair por causa da internet. Sair por causa. Ah, sim. Nossa, eu li preciso sair por causa da internet. Professor, sair por causa da internet.
tudo bem. Sim, essa crônica é o momento em que sua filha descobre a verdade sobre você. Aqui, basicamente, nós encontramos uma crítica sobre as metamorfoses na psicologia, perdão, dos jovens, certo? Principalmente na fase da adolescência, que é muito comum, com, com as alterações e a formação da sua opinião. Nós temos essa crítica, não temos muita ação nem muito humor. E a crônica narrativa descritiva, ela faz a seguinte brincadeira. Eu digo brincadeira porque é a junção de duas crônicas mais comuns. Ela apresenta as características de uma narração e descrição, de forma intercalada, uma e outra, uma e outra. Narração, descrição, narração, descrição. É um texto organizado em uma sequência temporal, certo? E aí já nos dá uma estrutura bem mais organizada do que alguns outros textos. Não é verdade? Vamos ver o trecho de Brinquedos, de Cecília Meirelles. Abre aspas. Ora, uma noite, correu a notícia de que o bazar incendiara, e foi uma espécie de festa fantástica. O fogo ia a muito alto, o céu ficava todo rubro, voavam chispas e labaredas pelo bairro todo. As crianças queriam ver um incêndio de perto. Não se contentavam com portas e janelas. Fugiam para a rua, onde brilhavam bombeiros entre jarros d'água. Jorros, aliás. A eles não interessava nada. Peças de pano, cetins, cretones, cobertores que os adultos lamentavam. Sofriam pelos cavalinhos e bonecas, os trens e os palhaços, fechados, sufocados em suas grandes caixas. Vamos notar que aqui temos, de início, uma narração e vai se dando uma descrição dos detalhes. Vamos lá. Ora, uma noite, correu a notícia de que o bazar se incendiara. Narração, certo? Estamos narrando as coisas que foram acontecendo. E foi uma espécie de festa. Estamos narrando aqui ainda. Começando a descrição de detalhes. O fogo ia muito alto. O céu estava todo rubro. Vamos prestar atenção na linguagem também. A Cecília Meirelles, ela não quis usar a palavra vermelho, certo? Muito comum, vermelho, não é verdade? Pouco se usa rubro no nosso dia a dia. Você não olha, deixa eu ver, para o sinal de trânsito e diz, está rubro, podemos atravessar. Você diz, está vermelho ou está fechado. Rubro aqui se encaixou mais poeticamente. O fogo ia muito alto, o céu ficava todo rubro, voavam chispas e labaredas pelo bairro todo. Note aqui que a autora, dando essa descrição de detalhes, novamente, como nós falamos na crônica na crônica descritiva, essa descrição de detalhes, de inúmeros detalhes, aliás, vão te colocando exatamente lá. Você imagina, era noite. Ela abriu o texto falando isso, era noite. O bazar pegou fogo, o bazar se incendiara. Fogo ia alto, o céu estava vermelho, no caso rubro, e voavam chispas e labaredas pelo bairro. Você já consegue imaginar, com a sua memória fotográfica, juntando as imagens de incêndio à noite que você tem na sua cabeça, mais ou menos como estava a situação ali. As crianças queriam ver um incêndio de perto. Aí você já imagina aquele menino danado
que não podem ver uma confusão na rua, que saem de casa e vão ver lá, né? Vão vaiar a situação. Só que nesse caso, eles não foram vaiar, foram lamentar. As crianças queriam ver o incêndio de perto, não se contentavam com portas e janelas. Fugiam para a rua, onde brilhavam os bombeiros entre os jogos d'água. Você imagina que o bombeiro com a mangueira e o fogo iluminando os bombeiros, né, no caso, nessa parte da descrição, onde brilhavam bombeiros entre jorros d'água. A eles não interessava nada. No caso, as crianças aqui, certo? Aos meninos, peças de pano, cetins, cretones, cobertores, e os adultos lamentavam. Ou seja, essas peças, esses bens de consumo, vamos dizer assim, faziam parte da lamentação dos adultos. Isso ainda dando a descrição, certo? E aqui já intercalando com narração. As crianças sofriam pelos cavalinhos e bonecas, os trens e palhaços, fechados, sufocados em suas grandes caixas. Encerrando aqui a descrição de detalhes, com uma linguagem poética ainda, porque brinquedo não sufoca, não respira, não tem pulmão. Mas, como os brinquedos estavam no bazar, e obviamente estavam guardados no estoque, em caixa, a autora optou por usar a linguagem poética aqui novamente, para dizer que os brinquedos, só um momento, para dizer que os brinquedos estavam sufocados dentro das suas caixas. No caso, se ela quisesse poetizar mais ainda, ela poderia dizer focados em suas caixas, que lhes serviria de caixão ou de crematório, já que os brinquedos iriam ser queimados no incêndio. Né? Grandes caixas que lhes serviriam de crematório. Ficaria mais poético e dramático ainda. Olha só, quem sou eu para corrigir o texto da Cecília Meirelles, né? Que é atrevimento da minha parte. Viram como é interessante? Aqui a gente intercalou narração mais descrição, mas dá para a gente separar, tá bem? A crônica narrativa é a mais comum de todas. Isso aqui vocês já devem ter feito bastante. É porque a gente não estudou no 7º ano, né? Eu com vocês. Mas a crônica descritiva, ela se pauta, como o próprio nome já diz, na descrição. Eu poderia até dizer exagerada, a descrição exagerada de detalhes sobre tudo que está acontecendo à volta. A cor da parede, a situação da pessoa, física e psicológica, o que ela está fazendo, às vezes o que ela está vestindo, como está o clima, o tempo, no caso, como é que está a situação, como é que está, o que é que está acontecendo ao redor do personagem, tudo isso para influenciar aliás, tudo que vai influenciar nos acontecimentos da história e, principalmente, para colocar o leitor dentro daquelas páginas. O leitor imagina dentro da história quando ele está lendo toda essa descrição de detalhes. Tá bem? E a narrativa descritiva, como a gente já falou, é a junção das duas. Teríamos ainda a dissertativa e a humorística, e para encerrar a lírica, que é bem poética, bem metafórica, aliás, mas a gente não tem tempo para falar de mais nenhuma em sua plenitude. Nossa, o que foi, Yasmin? Tudo bem? Ah, sim, a história, a minha descrição deixa mais dramática ainda, né?
que a gente tem que ler, primeiro a gente lê, e depois a gente analisa. Não, peraí, se isso aqui é uma história que está dentro da epopeia, quais são as características da literatura épica? São essas aqui. Aí você pega o que? Você encaixa, olha, a história com a teoria. Você faz isso aqui, ó. Encaixou esses elementos que estão aqui na teoria, estão aqui na história também? Estão. Ótimo. Passando aqui para a crônica. A crônica descritiva diz que tem que ter isso aqui. E essa história que eu estou lendo tem isso aqui. Olha só. Encaixou. Perfeito. Desse jeitinho. Você lê primeiro, que é para você assimilar a história, para você começar a consumir aquele texto. E depois você compara com a teoria daquela literatura. Seja romance, seja fábula, seja apólogo, seja lá o que for. Você compare para ver se encaixa, porque isso já facilita no seu entendimento. Alguma dúvida, meus queridos? Aqui é só para a gente ter um contato, olha só, para a gente agarrar a crônica descritiva. Mas, o mais importante, sobre a prova. Alguma dúvida? Lembrando que o meu WhatsApp fica disponível para vocês tirarem dúvidas no decorrer do final de semana. Sem dúvidas. Olha lá, hein? Bom, então a gente vai ficar por aqui, né? E a gente se vê na história daqui a pouco, na quarta aula. Vai ser como texto mesmo? Você está falando do... É o seguinte, se eu falar mais detalhes além desses que eu dei para vocês, basicamente eu vou dizer o que é que vai ser a prova. Eu só vou lhe dizer uma coisa, leia o capítulo que eu vou colocar no Google Sala de Aula. Você lendo, quando chegar, o que você tem que fazer na segunda-feira, você já vai saber. Ah, é só isso aqui? Espera que eu vou fazer aqui rapidinho. Coisa de 30 minutos. Dá para 30? 40 minutos, tá bom. Vai ser só isso, o dia todo. Isso eu tô falando 40 minutos se eu tivesse a idade de vocês no oitavo ano mesmo, tá? Não é sendo hipócrita, nem fazendo pouco de vocês, não, tá bom? Lembrando, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, não deixem de fazer, tá? Não vão dormir com dúvidas angustiadas. Eu só não dou resposta. Agora, esclarecer dúvida, faço isso com clareza, tá bom? Até já, meus queridos.